acontece de tudo. Eu já fui para município, como eu falei, a SES presta o apoio técnico, e esse apoio técnico é indo até o município, que lá a gente orienta e visita, né, todos os equipamentos do SUAS e também o sistema de garantia de direito. Nós já fomos para alguns municípios que ainda acontece, por exemplo, o ritual da primeira noite, né, a violência sexual, né, em algumas comunidades indígenas. Nós temos muito... Nesse caso, como é que fica a visão do Estado frente a esse contexto? Porque para, assim, o Estado diz, né, que tem que respeitar a cultura daqueles contextos de nacionalidade. Óbvio, não de estrangeiros. Mas como é que fica nessa visão de vocês do impasse, aberto, talvez, assim, não é o entendimento, né? Então, enquanto Estado, a gente só pode fazer a orientação, porque a execução na ponta é do município. Dentro dessa orientação, nós vamos, junto com o município, fazer esse diagnóstico, né, e procurar maneiras de enfrentamento. Quando a gente se refere a questões indígenas, o primeiro passo são campanhas, porque a gente consegue atingir primeiramente as crianças. E as crianças, elas que fazem as denúncias, elas que vão mudando o pensamento daqueles que estão dentro das aldeias. Então hoje a gente já consegue ver que algumas aldeias, daquelas que nós plantamos a semente lá atrás, com campanhas, né, efetivas, diga não, e com ações não pontuais. Por isso que o plano ele é muito importante, porque através do plano eu vou desenvolver várias ações no meu município, não só 12 de junho e 18 de maio. Então, a cada 2 meses eu posso estar fazendo palestras no colégio, porque a gente sabe que a campanha ela é uma forma efetiva de alcançar as famílias. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 7 anos, né? E aí, quando eu pego o celular da mamãe, você sabe, lá na televisão diz que não pode dirigir com o celular na mão, né? Porque eles abraçam mesmo o que a gente fala. Então, se as campanhas elas são efetivas, a gente acaba mudando a realidade de algumas aldeias. Como até uma certa pessoa me disse, eles não são de pedra, uma hora vão ser repostos, né? No caso dos pajés, porque hoje alguns eles são muito duros. Por exemplo, eu fui até um município que lá o que tinha acontecido? O pajé queria casar com a moça, com a menina, com a adolescente, ela tinha 12 anos, e aí ela estava interessada em um garoto da idade dela, e ele queria casar com ela. Numa bela noite, numa festa na aldeia, ele pegou a garotinha com o da idade dela. Ele simplesmente amarrou e tacou fogo nela, na menina. E aí a mãe interferiu, conseguiu tirar a menina, e aí foi e deitou numa rede. E aí ela toda queimada, a rede grudou nela. E ela chorava muito, e a mãe chorava muito, se lamentando por tudo que tinha acontecido. E o exército foi fazer uma ação na selva. E de longe, um dos soldados escutou aquele lamento profundo e pediu permissão para o pajé para entrar na aldeia para saber o que tinha acontecido. E aí eles conseguiram pegar a menina e levar para a cidade para poder tratar dela. E aí, nesse caso, nós sabemos que as questões indígenas, elas são federais, né? Não é municipal. E aí, ele no dia lá que o Conselho Tutelar estava lá, e todo mundo da assistência social e tudo mais, o pajé falou que isso era só uma questão de tempo, porque ele ia casar com ela. Só que aí, igual a moça me disse, né? Uma hora ele vai ter que morrer, Daniel. Então a gente tem que cuidar desses que estão vindo para que a gente possa mudar a realidade. Porque esses que já estão aí, é muito difícil que eles mudem. Mas enquanto Estado, a gente fica muito preocupado. A gente faz as visitas, a gente procura sensibilizar. Quando a gente fala do sistema de garantia de direito, eu, enquanto Daniela, enquanto Estado, eu me apresento para a delegada municipal.
porque eu preciso saber se ela também conhece a assistência. E ela também, se ela conhece que, a partir de uma violação identificada que chega até a delegacia, tem que haver um acompanhamento dessa vítima posteriormente. Né? Imagina vocês, eu enquanto mãe, né, tenho uma filha que sofreu uma violência sexual do meu marido. Né? E eu pensei muito, sou dependente financeira, tenho mais 4 crianças pequenas, como é que eu faço? Aí eu criei coragem e cheguei até a delegacia. Né? A delegada, ela vai fazer o boletim de ocorrência, se for em flagrante, vai lá atrás do camarada, né, do agressor. Mas e depois? Enquanto eu mãe, o que eu faço? Então, quando eu me apresento enquanto assistência social para a saúde, para o sistema de garantia de direito, eu estou dizendo, olha, tem todo um acompanhamento depois daqui. Né? Então, quando vocês da saúde conseguem identificar os casos de violência sexual, é importante ter o conhecimento que a assistência social ela vai acolher, né, essa vítima, esse usuário. Então, tem todo um acompanhamento psicossocial e também outra questão que é muito importante, no caso desse exemplo, eu, mãe de 5 crianças, uma sofreu um abuso sexual, é também a questão do resgate da autonomia, né? Projetar novos ideais. Então, tudo isso faz parte desse acompanhamento no CREAS, porque quando eu falo de CREAS, eu estou falando do Centro de Referência Especializado. Por que especializado? Porque os assistentes sociais, orientadores, psicólogos que lá trabalham, eles têm já essa visão de violação de direito. Não é chegar e chorar com a pessoa, mas tem toda uma orientação a partir dali. E também o especializado é porque nós temos na equipe do CREAS um advogado. Esse advogado, ele não faz petições, não entra na justiça com algum processo, mas ele faz orientações jurídicos sociais. Então, a partir do caso que aquele usuário relatar para ele, ele vai saber fazer as orientações corretas para que aquela pessoa, aquele usuário, tenha o seu dano, como que eu posso dizer? Não reduzido, mas amenizado, que aquele agressor possa ser responsabilizado, enfim, é uma reparação, do dano reparado, da forma penal, né? Porque a questão do dano psicológico, esse acompanhamento vai ser feito no CREAS. Quando há superação da violação através, a equipe senta, faz todo esse acompanhamento e consegue identificar que aquela família, eu, enquanto mãe, enquanto criança que foi violentada, abusada sexualmente, consegui superar, eu vou para o CRAS. Que aí lá no CRAS eu entro no serviço de fortalecimento de vínculos, de convivência e fortalecimento de vínculos. Vocês já ouviram ver, nós temos vários serviços de convivência aqui, que são aquele Padre Pedro lá na Cidade Nova, nós temos o serviço de convivência do idoso, a SES, ela executa esse serviço. Nós temos hoje, parece, 7 centros de convivência, que lá a gente executa a gestão desses centros. Então, essa questão da desnaturalização está atrasada? Como é que está? Gente, eu não sei se está interessante para vocês aqui, porque para que eu fale de trabalho de violência sexual e tudo mais. Tem uma área de interesse, sim, porque isso está dentro da formação, está dentro da atuação também, está dentro do contexto social a qual nós pertencemos. Exatamente. Sociedade, não é? Gente, vocês têm um papel extremamente importante. Esses dias nós tivemos o 2º encontro estadual da Proteção Social Especial IPET. Nós tivemos em torno de 35 municípios que vieram, né, aqui, nós fizemos lá no Norte. E aí nós tivemos um público de mais ou menos 150 pessoas.
E é extremamente importante que cada ator saiba, né, desenvolver o seu papel. Eu sempre digo que lá na SES, no DPSE, nós somos em torno de 26 profissionais dentro do DPSE. E eu tenho muitas amigas psicólogas. Então, somos assistentes sociais, psicólogos, nós temos pedagogos, né? Estamos todos juntos. E aí, então, eu sempre falo, eu não posso, eu convivo com vocês todos os dias, mas não é de minha competência falar alguma coisa da psicologia, né? Porque eu convivo com você. Então, é importante que nós tenhamos essa clareza no desenvolvimento das ações e também na questão do comprometimento na identificação, no encaminhamento. Então, quando eu vou até a delegacia, até a saúde, né? Vou até a justiça, justamente para isso. Olha, eu estou à disposição, posso contar contigo? Né? E aí, saúde, você pode contar comigo também, mas não vai contar comigo, Daniel, vai contar comigo enquanto SES. Né? Então, essa pactuação, nós vamos ver lá na frente, isso é muito importante. Vou continuar aqui. Ampliar a articulação entre rede socioassistencial, intersetorial e sistema de garantia de direito. Então, quando eu falo de rede socioassistencial, eu estou falando de todos os equipamentos da assistência, CRAS, CREA, centros de convivência. Quando eu falo de intersetorial, eu estou falando de todos os atores, né, que fazem parte dessa temática. E sistema de garantias, como eu falei, todas as instituições que têm o poder de responsabilizar, de defender, fiscalizar. E aí a gente entra também em fortalecer a capacidade dos governos locais para atuar na prevenção e eliminação do trabalho infantil. Nós temos também eleger os recursos políticos e institucionais e as potencialidades locais, porque quando eu falo das instituições, pode ser que no meu município não tenha. Por exemplo, hoje, se a gente olhar bem o estado do Amazonas, ele já tem muitas especificidades. Né? O Amazonas não se compara a nenhum outro estado. Porém, a gente ainda tem as especificidades locais. Pode ser que um plano municipal que dê muito certo em Manacapuru não vai dar em Santo Antônio do Içá. Né? Lá em Manacapuru é região metropolitana, eu consigo ter Ministério Público, Judiciário, é a mesma realidade de Santo Antônio, não é? Então, só que a partir da minha demanda, eu vou chamar todas as instituições que poderão ser meus parceiros, para que a gente possa então fazer o enfrentamento da demanda. Conhecer a realidade da violência sexual, né, por meio de um diagnóstico municipal, foi aquilo que eu disse. E aí esse diagnóstico municipal também ele é muito importante porque ele vai trazer os dados da saúde, da assistência, da educação e de todos os outros meus parceiros. Porque nesse diagnóstico, como eu falei, eu posso ter uma igreja que desenvolve lá aulas, né, como que eu posso dizer, de devocional, né, com crianças e adolescentes, né? E aí, aquela criança, ela se sentiu confortável para dizer para aquela irmã, vou dizer assim, de contar que eu estou sofrendo uma violência sexual. Né? Então, aquela irmã, ela faz parte da rede de proteção, ela vai chegar até a saúde, né, até esse comitê intersetorial e vai falar. E a partir daí é que a gente vai acolher de uma forma segura essa criança, né, acionando portas de entrada como Conselho Tutelar, Ministério Público, para as questões legais e para as questões de saúde, a saúde, como delito, os exames laboratoriais e encaminhamento, por exemplo, assistência social para que ela possa ser inserida, acolhida e acompanhada no CREAS. E esse diagnóstico, ele vem também trazendo qual é vamos dizer, qual a faixa etária, quem é esse público, é menino, é menina, é branco, é pardo, é negro, né? Quantos anos tem? De que bairro vem? Qual é a escola que frequenta? Então, pode ser que aquela OBS, ela está inserida ali, né? Então, ela vai fazer parte
ela é de grande importância para o desenvolvimento das ações naquele local. Se eu lembrar de alguma coisa do diagnóstico, eu falo, que é muita coisa. Construir indicadores na área da violência sexual para definição de estratégias de enfrentamento. Então, a partir dessa demanda, é que eu também vai possibilitar para que eu possa construir ações efetivas, né, de enfrentamento. Estabelecer um conjunto de ações articuladas que permitam a intervenção técnica, política e financeira entre o sistema de garantia de direito e a rede de proteção, para a violência sexual contra crianças e adolescentes. Ai, vou beber um pouquinho. Pode passar. Consigo abrir. Pode abrir. E aí, então, eu entro agora dentro de eixos específicos para eu falar para vocês, para que tudo isso que eu falei, essa questão de intersetorialidade, dê certo. O primeiro tema é a pactuação de fluxos de atendimento. Os eixos deveriam trabalhar de forma articulada, reconhecendo a importância dos indicadores para a implementação das ações, de forma que possibilite avaliar a evolução da compreensão a partir dos dados de casos concretos atendidos. Nesse encontro que nós tivemos uma pessoa, uma profissional, que foi falar, fez uma oficina de notificação integrada. Por quê? A notificação integrada é de grande importância na pactuação de fluxo. Por quê, Daniela? A notificação é da saúde. E aí, lá nessa oficina, ela ressaltou que a notificação é da saúde, porém, eles fazem a contabilidade e pode sim falar expor, como que eu posso dizer? De alguma maneira, compartilhar os dados da lei, né? De uma forma ética, claro, gente, né? Resguardando o nome. São dados para que a gente possa pactuar os fluxos. Então, nesse fluxo, eu posso pactuar o seguinte: olha, então a cada 2 meses a saúde me manda quantos casos de violência sexual chegou. Isso pode ser pactuado. Porque a partir dessa pactuação, eu posso identificar qual é o bairro, porque na notificação tem, né, a idade, o sexo, aonde aquela pessoa mora. Tem várias informações ali que são de grande importância para que eu possa, então, a partir dali, colocar, como que eu posso dizer? Realizar ações naquele campo. Então, a saúde entra na pactuação dessa forma, né, disponibilizando os dados. E aí, eu coloco até aqui que no eixo defesa e responsabilização, cabe ressaltar que alguns atores específicos têm atribuição institucional de fiscalizar, investigar, responsabilizar, e ainda são estratégicos. Então, por exemplo, na pactuação de fluxos, eu digo lá, olha, a porta de entrada é o conselho tutelar. É um caso de violência sexual. A porta de entrada é o conselho tutelar. Qual é o primeiro passo? Do conselho tutelar, eu vou encaminhar para a saúde, para questões de exames, né? Porque a gente sabe que a violência sexual, ela tem um prazo, né, para que eu possa colher os vestígios dessa violação. E aí, a partir desse abuso, ou desses exames, eu vou então acionar o CREAS para fazer a acolhida desses usuários, dessa vítima. E a partir daí, então, vou entrar com uma ação no Ministério Público. É esse o fluxo que tem que ser feito para que não haja a revitimização dessa vítima. Porque cada vez que essa vítima for em alguma dessas instituições, por exemplo, o Conselho Tutelar vai chegar e falar: o que aconteceu com você? Aí ela vai relatar. Ela já sofreu o abuso. Ela relatando, ela vai sofrer novamente. Quando ela chega no CREAS ou na saúde, a saúde vai falar: o que aconteceu com você? Ela vai ter que relatar novamente. Então, quando há a pactuação de fluxo,
Por exemplo, na saúde, hoje a gente tem o SAVES, né? O SAVES é o Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual. E aí o SAVES, ele tem uma equipe já preparada para isso, uma entrada diferenciada, profissionais que não vão revitimizar, vão realizar todos os procedimentos, mas não vão revitimizar essa vítima. O que acontece é que alguns municípios, eles não possuem a equipe do SAVES, mas a gente, quando faz a pactuação de fluxo, a gente orienta, por exemplo, que o hospital possa se adequar com uma entrada exclusiva para vítimas de violência sexual, para que eles não precisem ficar na recepção relatando o que aconteceu para o atendente, né? Então isso é muito importante, que a gente possa ter essa capacitação, né? Para que a gente possa ter, na verdade, além da capacitação, é a sensibilidade, né? Eu até isso está mais um pouquinho à frente, a questão da sensibilidade, da empatia, né? A gente vê que uma pessoa está sofrendo e poder, né, dar uma agilidade no seu atendimento, né? E aí, quando eu falo de eixo, defesa e responsabilização, eu estou falando também que alguns municípios, por exemplo, como eu disse, o judiciário é ausente, o promotor não está na comarca, eu não tenho defensoria pública, então eu vou ter que contar com, vamos dizer, não com o juiz, que ele não está na comarca, mas o diretor da comarca, né? Então, quando chegarem os processos, que ele possa dar celeridade e comunicar no juiz para que ele possa fazer o trâmite o mais rápido possível. Pode passar. Aí também, outro tema é a burocratização, né? A dificuldade envolvida em detectar os casos de denúncia torna o contexto ainda mais arriscado, uma vez que a criança continua sendo exposta ao agressor. Por esse motivo, a violência pode demorar a ser caracterizada e, consequentemente, prolongar-se por muito tempo. Isso aí, na questão da burocratização, também envolve todas as instituições que farão parte dessa identificação. Por exemplo, vamos dizer aqui que, novamente, o judiciário é ausente, eu identifiquei o agressor, identifiquei que a criança foi abusada sexualmente, mas eu não tenho, né, não tem uma decisão do juiz, a delegada não está no município, e aí para eu poder comprovar eu preciso de um laudo que não tem no meu município, né? Vai para a saúde não tem os equipamentos necessários para fazer o corpo de delito, e aí então tem várias coisas que envolvem a burocratização. E aí, como eu falo aqui, aí nesse caso, quanto mais se prolonga o tempo da realização dos exames, é muito mais difícil comprovar a violência, né? Então, nesses casos, a gente encontra muitos desses casos nos municípios e até em Manaus, porque em Manaus nós só temos uma delegacia especializada, né, de crimes contra criança e adolescente, a DEPCA. E também nós temos o ML, que também recebe todas as vítimas, né? Então fica difícil. A morosidade, né, que é também essa questão da responsabilização, demora demais para a questão dos processos, questão de laudos e tudo mais. Pode passar. E aí as questões das estruturas, eu ressaltei aqui a estrutura do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar, ele hoje é o órgão, né, que as possibilidades, praticamente. O Conselho Tutelar está ali não que seja marginalidade, mas assim, na periferia, no bairros, próximos dos centros, né, da comunidade. Nem sempre. Porque, na verdade, deveria ser, né? A ideia é essa, né? Os conselhos tutelares, cada região da cidade tem um ponto ali. Por exemplo, Manaus, que é uma metrópole, ela é dividida em zonas, né? Então, hoje a gente tem 5 conselhos tutelares, se eu não me engano. E aí, então, elas são divididas por zonas. Mas, geralmente, o município, ele só tem um conselho tutelar.
E aí, quando eu falo de estrutura, eu estou falando que essa estrutura ela é precária. Tanto no quê? Porque o Conselho Tutelar ele é subordinado à Prefeitura. Né? Então, às vezes, a Prefeitura tem uma casinha que está disponível lá longe. Né? Lá naquele bairro, vamos dizer assim, ele vai, como é que se diz? Não é dar, ele vai disponibilizar. Gente, eu também tenho meus problemas. Né? Ele vai disponibilizar uma casa para ser o Conselho Tutelar. Daí ele coloca numa região longe. Imagina vocês, eu aqui demorei tanto para decidir, né, denunciar o meu marido com 5 crianças, aí eu tenho que ir até lá na Zona Leste para procurar um Conselho Tutelar. Isso eu estou colocando na realidade do município também, que muitas dessas denúncias vêm de comunidades, né, comunidades muito longe. Então, imagina vocês ter a condição de ir até o Conselho Tutelar. Aí eu falo dessa estrutura. Chega lá, ele não tem computador para acessar o sistema. Tem que ser na mão. Segundo, não tem carro para averiguar a denúncia que você está fazendo. Se tem carro, o carro ou está quebrado ou está sem gasolina. Né? Então, essa falta de estrutura, principalmente do Conselho Tutelar, porque isso não se restringe só a ele. Eu posso chegar na UBS, está faltando material, né? Eu posso chegar na assistência, a equipe está incompleta, porque hoje a realidade do município é que não tem advogado que queira trabalhar no CREAS, porque nenhum advogado está disposto a ganhar, por exemplo, 3 mil, 4 mil, né? E eu estou colocando um salário alto, tá, gente? Né? Que é a equipe de referência ganha. Então, quando eu falo de estrutura, eu estou falando de todos os meus parceiros. Todos eles têm as deficiências. Porém, quando eu faço a pactuação de fluxo, eu estou dizendo que a gente pode minimizar essa falta de estrutura. Né? A gente pode, como eu sempre falo, que é um bolo. A gente vai partir um pedacinho para cada um para que a gente consiga fazer o enfrentamento da demanda. Pode passar. Aí, outra entrada é a capacitação dos atores. Né? Nós soubemos de relatos, por exemplo, que a vítima chegou até a delegacia e quem estava lá na delegacia para recepcionar eram os próprios apenados. Né? O próprio preso estava varrendo a delegacia, então quando você chegava e falava assim, oi, eu vim falar com o investigador ou o delegado, ele não está, ele está para Manaus, só volta semana que vem. Mas e com quem eu falo? Não, pode falar comigo mesmo. Pode falar. Né? E aí, quando ela começa a relatar isso, gente, eu vou contar o outro da saúde. Isso é da delegacia. Quando ela começa a relatar, ele fala assim, mas eu conheço você. Tu não é a filha da fulana que fica até 10, 11 horas na rua? Tu queria o quê? Então, essa capacitação, essa questão dos profissionais, eu acho que é o mais importante de tudo. E aí, na saúde, nós tivemos uma palestra num determinado município de grande porte e lá foi relatado que eles não tinham SABs. Aí eu falei, não, nós fizemos um levantamento e aqui no município de vocês têm os SABs aqui. Aí ela falou, não, porque o médico que está aí, ele faz assim, ó, quando a menina chega com caso de violência sexual, ele olha para ela e fala assim, mas tu não é aquela que fica na pracinha, com aquele shortinho bem pequenininho? Não vou perder meu tempo não, que tu ficou lá, foi procurando. Isso revitimiza, né? Acaba que, como eu sempre falo, ninguém escolhe ser violentado, né? Por mais que eu tenha meu jeito despojado de ser, de roupa curta, mas eu não estou escolhendo ser violentada. Então, o mínimo é que eu tenha um atendimento digno, né? Um acolhimento, né? Nesse momento tão delicado. E aí, quando eu falo também de capacitação, eu estou falando de professores. Nós tivemos um caso, meu Deus, estou atrasada, né, já? Nós tivemos um caso de um outro município que a professora, aquela criança ficava todo o tempo do lado da mesa da professora. E a professora, menina, vai sentar.
menina, vai sentar, e ela não queria sentar. E ela foi ficando ali do lado da professora e foi sentindo um certo conforto, uma certa segurança, até que ela chegou e falou assim, por que você não senta na sua carteira? Eu não posso deixar você em pé aqui. E ela falou, eu não posso sentar porque eu estou toda machucada. Toda noite meu irmão entra no meu quarto e faz sexo comigo. Me violenta. Se essa professora tivesse recebido capacitação, tivesse a sensibilidade, ela teria visto que essa criança já tinha dado sinais, que alguma coisa estava errada. Né? Então, por isso que a gente fala que esse olhar, né, a capacitação em primeiro lugar, mas a partir da capacitação é que você vai ter um olhar diferenciado. Hoje, por exemplo, quando eu fui um dia à Polícia Federal para tirar o passaporte e tudo mais, e eu cheguei lá, tinha um rapaz com uma criança, e ela estava de vestido, e ele sentou e colocou ela assim de frente, com as pernas abertas. Aí eu fiquei assim, daí. Até que ele se incomodou, sabe, e tirou. Porque aquilo vai incomodando a partir do que você fica sabendo, do seu conhecimento, essas coisas começam a te incomodar num nível que, a partir dali, para ele cometer um abuso, não estou falando que ele iria cometer. Pode ser o pai da criança, pode ser o tio, mas aquilo ali pode ser que possibilite aguce, né, vou falar assim, a vontade nele. Né? É homem, é um outro sexo. Não estou falando que nós mulheres, porque há violência sexual também praticada por nós mulheres, né? Nós não, né? Mulheres. E aí, nós temos também um índice alarmante aí de meninos também que são abusados sexualmente. Mas, enfim, deixa eu correr aqui que ele está só olhando pro relógio. Pode passar. Aí, então, olha como já estou terminando, as considerações finais. Primazia nas ações e serviços de atendimento a vítimas de violência sexual. E aí, quando eu estou falando também, tudo relacionado à criança e adolescente, né? A gente tem que dar essa prioridade nas ações no que se refere a criança e adolescente. A melhoria na integração, eu coloquei sistema de garantia de direito, porque, como eu disse, tem que haver a defesa e a responsabilização desse agressor. A defesa da vítima e a responsabilização, do agressor. Porque senão isso vai se perpetuando. Nós temos municípios que adolescentes que cometeram crimes, eles não são responsabilizados, não cumprem medida socioeducativa, então eles servem de exemplo para várias outras crianças que estão chegando naquela idade. Né? Nós temos municípios que têm um alto índice de tráfico de drogas e quando você chega na escola e conversa com eles, eles falam assim, eu quero ser igual ao fulano, porque ele já tem uma moto. Eu quero ser igual ao ciclano, porque é ele que é o chefe lá na minha rua. Né? Então, isso aí, quando a gente fala de sistema de garantia, a gente está falando disso. Melhor articulação e mobilização de políticas públicas, que a gente possa se despir da vaidade profissional. Né? O que acontece, além da rotatividade de profissionais no interior, ou na capital também, não fica de fora, eu estou falando de uma vaidade profissional. Eu, enquanto assistência, preciso da saúde, mas eu vou esperar a saúde me procurar. Imagina eu, Daniela, estou como coordenadora do PET, vou atrás da enfermeira. Né? Isso acontece muito no interior, essa questão da vaidade profissional. A gente tem que se despir dessa vaidade. A gente tem que saber que nós, enquanto instituições, principalmente somos funcionários públicos, a gente está para servir. Né? Que tem que haver um comprometimento de todas as políticas públicas, todas as instituições. Maior sensibilização sobre a temática da violência sexual através de campanhas, passeatas, rodas de conversa, palestras, tudo que envolver informação, mobilização e sensibilização é válido nessa temática. E aí, então, qualificação, capacitação e aproximação de todos os atores do sistema. Pode passar. E esse é meu muito obrigado, gente.
eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da assistência, porque quando a gente fala de violência sexual, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, violência doméstica e tudo isso é muito abrangente, né? Mas enquanto secretaria, a gente desenvolve todas essas temáticas, né, junto com os municípios, e o que vocês precisarem enquanto, né, profissionais ou própria instituição, nós estamos à disposição também para palestras, para quando acontece, por exemplo, o 18 de maio, nós somos muito convidados para fazer palestras, né? Nas escolas, na saúde. Então, nós estamos abertos também para essas temáticas, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença da doutora Daniela Teusa Nunes. Queria contar aqui o nosso kit de credenciamento, certificado, tá bom? Sejam bem-vindas sempre. E muito bom pela sua atuação, porque lá fora a gente tem uma linguagem assim específica, né? Lá fora tem monstros, né? Então a gente precisa combater esses monstros. Não é mesmo? Mas a criança, ou como você mesmo disse, não escolhe ser violentada, até por conta da composição, né, e do entendimento. E quando a gente vê esses fatores, quando a gente noticia, às vezes os criminosos ainda se tornam quem noticia, porque lutar contra os grandes pedófilos e pedófilos é uma questão bem política, porque eles são um poder paralelo. Então, como isso é uma patologia, é como se tirasse um pirulito de uma criança, uma sinalização, né? Tirar algo de uma criança, ela começa a chorar. A mesma coisa seria tirar a droga de um usuário. Isso para eles é uma composição de droga, né? É um vício. É algo que eles precisam ficar fazendo manutenção. Existem casos de adultos, a sua anatomia é incompatível com algo que você vê ali no nascimento, que é uma criança, né? Você pode até perceber isso. É incompatível a anatomia. Então, isso é uma doença e isso tem, assim, a questão é tratamento, afastamento. Se for servidor público, tem que afastar, porque pode usar o órgão como arma para conquistar e utilizar aquilo ainda mais. A temática, ela foi de encontro também social, além de formação e profissional. E eu agradeço muito e fico muito honrado pela sua participação. Vou confessar que eu estava muito preocupada, viu? Eu falei, meu Deus. E aí eu cheguei falando de diabetes, eu sou diabética, falando sobre diabetes, aí eu falei, meu Deus, vou me odiar aqui, porque não tem... Mas, gente, novamente, em nome da secretária, eu agradeço a participação. E meu telefone, secretária Kelly Patrícia. Ela é a secretária de Estado, da Secretaria de Estado de Assistência Social. E aí eu agradeço a participação. Estamos à disposição enquanto secretaria. Obrigada. O Disque Denúncia, Senado de Denúncia. Hoje nós temos as portas de entrada, né, das demandas, que pode ser o Conselho Tutelar, o CRAS, o CRES. Se você tiver alguma ouvidoria próxima, isso também são portas de entrada. E nós temos o Disque 100, que é um canal de denúncia que é nacional. Lá são pegas as denúncias, né, são ouvidas as denúncias, e aí elas são direcionadas para o município, para a localidade de abrangência de CRAS, CREAS e Conselho Tutelar, né? Então, algumas denúncias chegam até assistência social, nós, né, enquanto SES. E a gente faz a averiguação da resposta, né, porque é do governo federal, esse Disque 100, todos têm acesso, de celular, de telefone fixo, não é cobrado. Nossa, é muito importante que todos consigam identificar, né? Eu queria saber e já me prontificar desde já, não sei se eu posso, talvez fazer parte, estou me disponibilizando parte dessa rede. Porque, como o Thiago bem colocou, eu ministro os treinamentos e nos hospitais. E no hospital infantil, o último até me emocionou muito. Quando foi as principais iatrogenias em pediatria, eu falei sobre o abuso, a violência infantil.
E, para minha surpresa, se levantaram muitos no auditório, nos meus treinamentos. E aconteceu que uma criança deu entrada no hospital. Violação de direito que não esteja descrita aí, né? Qual é uma violação de direito? Pode ser que eu tive um documento roubado e eu não consigo tirar aquele documento e eu estou tendo problemas com isso. Então, eu estou tendo um direito ao acesso à documentação, um direito violado. Pode ser que não está descrito aí, mas é uma violação de direito. Hoje, aqui no estado do Amazonas, nós temos 55 unidades de CREAS em 51 municípios. Isso significa que aqueles municípios que não possuem CREAS, essas violações de direitos estão sendo atendidas no CRAS. Isso não significa que elas estão sendo acompanhadas, que é uma grande diferença, né? Porque quando eu sofro uma violação dessa de direito, tem toda uma identificação, orientação, acolhida e acompanhamento.